Olá, meu amigo, minha amiga Poços Caldense. Muito obrigado por você acessar o nosso canal aqui no YouTube. Este é o primeiro programa da história de Poços de Caldas a apresentar exclusivamente pelo YouTube as propostas de um candidato às eleições municipais da nossa cidade. Hoje eu vou fazer um programa diferente, para que a gente possa fazer uma grande contribuição para as eleições e principalmente, que eu acho o principal de tudo, para a política e para a nossa cidade. Por isso hoje um programa diferente. Eu quero mostrar aqui para você a minha carteira de trabalho. Você está vendo aqui? Essa é uma delas. Eu tenho duas carteiras de trabalho. Essa é uma delas. E eu quero mostrar aqui para você o meu primeiro registro profissional. Eu comecei a trabalhar como locutor de rádio, operador de som pela Rádio Cultura. E neste mês de agosto eu completei 25 anos de profissão trabalhando com comunicação. Eu tive inúmeras oportunidades de sair candidato a vereador. Inclusive trabalhei em várias campanhas aqui em Poços de Caldas. Mas agora, só agora, eu resolvi me candidatar. E por quê? Há uma necessidade de nós termos na campanha eleitoral aqui em Poços de Caldas ao menos um candidato que possa falar um pouco sobre os seus ideais políticos e que possa defender os seus ideais políticos sem medo. Eu quero falar para você que nós estamos aqui vivendo uma situação nesses últimos anos muito peculiar. Nós temos, notadamente, eu posso falar para você em 3 décadas, pelo menos, um mesmo grupo político aqui em Poços de Caldas que se reveza muitas vezes, teve por fora apenas 4 anos na prefeitura, mas eles se revezam como deputados estaduais, federais, às vezes junto e às vezes também como prefeitos, e este mesmo grupo governa a nossa cidade nesses últimos pelo menos 30 anos, é mais do que isso. Esse grupo é chamado aqui em Poços de Caldas dos coronéis. Eu quero, antes de mais nada, deixar claro aqui que o meu pensamento não é simplesmente relegar estes coronéis, digamos assim, a um segundo plano. Eles foram muito importantes para a cidade de Poços de Caldas durante um período. E por mais que as pessoas não queiram, eles já escreveram os seus nomes na história de Poços de Caldas. Tiveram uma grande importância e com certeza absoluta contribuíram para a nossa cidade. Este grupo, chamado Grupos de Coronéis, eles não estão só na política. Nós temos aqui em Poços de Caldas patrocinando empresários aí de mineradoras, empresários na parte de transporte público, empresários na área de hotéis, empresários variados aí, grandes empresários aqui na cidade, que tomam conta e que estão aliados a esse grupo dos coronéis, que acabam tomando conta da nossa cidade. Se você somar todos, não dá 10, 15 pessoas especificamente. E essas 15 pessoas estão mandando em 150 mil pessoas, e nós estamos numa situação em que precisamos dar uma resposta a este grupo. Não estou dizendo que nós temos que agir de forma radical, não estou tirando deles o valor que eles tiveram. Mas o que nós estamos observando é que Poços de Caldas está perdendo a cada dia que passa o seu poder mediante a sua região, que é o sul de Minas. Poços de Caldas perdeu o seu destaque, Poços de Caldas perdeu o seu ritmo de desenvolvimento, Poços de Caldas perdeu a sua capacidade de crescimento e nós estamos vivendo uma situação de estagnação, de quase estagnação. Poços de Caldas perde e perde sempre. Empresas que poderiam vir para cá e não vêm, serviços que poderiam ser feitos aqui e não são. Muitas vezes nós temos que sair para ir até Varginha para tirar um passaporte, sendo que a cidade de Poços de Caldas é reconhecidamente a segunda cidade com o maior número de imigrantes nos Estados Unidos. Chega a ser uma coisa até que a gente não consegue entender muito bem por que acontece, mas acontece. Nós temos empresas que vão para Pouso Alegre que poderiam tranquilamente estar em Poços de Caldas. Por que isso acontece? Não só isso, nós temos algumas outras questões que eu considero muito importantes. Nós temos problemas aqui na cidade do ponto de vista ambiental. Os coronéis parecem não ter olhos para essa questão, porque estão fazendo uma política de 40 anos atrás e nós estamos correndo o risco de ter áreas da nossa cidade com grande degradação ambiental e
muitas vezes irreversível. Nós temos problemas aqui no que se refere à identidade de Poços de Caldas. Os coronéis não têm visão, este grupo não tem visão para entender que nós não sabemos até agora se somos uma cidade turística, se somos uma cidade industrial, se somos uma cidade de serviços, se somos uma cidade comercial. Enfim, nós hoje temos aqui em Poços de Caldas uma necessidade de nos situarmos com relação à nossa identidade e buscar, com foco nessa identidade, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Mais ainda, nós temos muitos bairros aqui em Poços de Caldas que não são vistos por este grupo. Este grupo ele costuma ter olhos muito voltados para o centro e muito especificamente para aquilo que todo mundo vê, onde todo mundo passa. Mas as ruas e lugares específicos, onde há pouco fluxo de pessoas, esses lugares não são vistos por esse grupo. Uma outra questão que eu considero importante, as políticas sociais. Aqui em Poços de Caldas, nós temos poucas políticas sociais, poucas políticas voltadas para as pessoas que têm problemas de inserção na sociedade. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que muitas vezes moram em locais distantes e têm dificuldades de locomoção, pessoas que não têm condições de não só entrar no mercado de trabalho, mas sobreviver no mercado de trabalho. E mais ainda, que eu considero mais complicado, este grupo é um grupo de grandes empresários, de grandes políticos, de grandes nomes. E Poços de Caldas não é assim. Poços de Caldas é formada especificamente por microempresários, por pequenos empresários, pessoas que têm comércios, que têm algum estabelecimento específico, mecânicas ou produtos voltados a serviços, e que são ali grupos pequenos, 2, 3 pessoas, 2, 3 funcionários, alguns trabalham com a família e essas pessoas simplesmente não são vistas aqui em Poços de Caldas. Paralelo a isso, nós temos os exploradores da nossa riqueza, as riquezas minerais de Poços de Caldas. Nós temos mineradoras aqui que estão pegando uma fortuna em dinheiro que é seu, que é meu, que é do nosso povo, e estão sonegando. São impostos sendo sonegados que remontam a épocas passadas e que já podem trazer um montante aí de milhões de reais em Poços de Caldas que poderiam ser aplicadas em inúmeras áreas, e nós não estamos conseguindo dar conta dessa questão porque estes grupos, essas mineradoras, esses empresários, eles estão patrocinando campanhas milionárias aqui em Poços de Caldas. Estamos perdendo nossas riquezas, estamos voltando muitas vezes ao passado. Temos prefeitos que vão e vêm, quando nós precisamos pensar em coisas maiores. Estamos fazendo uma política que é uma política atrasada, uma política que está sendo engolida por novos deputados, novos políticos que estão surgindo aí, já estão com renome nacional, colocando seu nome escrito na história do Brasil. E políticos nossos que estão há muitos mandatos não conseguem fazer isso. Para ser exato para você, há quase 4 anos eu estou falando com a população de Poços de Caldas diariamente, de segunda a sábado. Escuto, vejo, analiso, converso e, acima de tudo, tenho um diálogo direto com o povo da cidade. E eu observo que o povo quer mais, o povo quer mudança, mas muitas vezes não sabe como nem porquê. O povo analisa, mas não tem uma análise mais específica para entender onde está o ponto da questão. E o ponto da questão está: a cidade de Poços de Caldas é mandada por meia dúzia. A cidade de Poços de Caldas tem meia dúzia de pessoas que estão no poder há muitos anos, há décadas, que não saem do poder e não querem sair. Muito pelo contrário, eles querem colocar os seus parentes lá para dar continuidade ao poder e vão colocar de todas as formas, vão tentar pelo menos colocar de todas as formas os seus parentes lá. Eles querem colocar os seus apadrinhados políticos lá para que possam dominar, para que possam exercer um domínio sobre esses padrinhos afiliados políticos, para que possam fazer exatamente o que eles querem e vão continuar no poder.
Não estou aqui querendo me colocar como salvador, não estou aqui querendo fazer um discurso político populista que vá tocar o coração de pessoas. Estou aqui para falar de ideal político. E ideal político é algo que muitas vezes as pessoas abrem mão para poder ter o cargo. Muitas vezes a pessoa muda ou não externa o seu ideal político exatamente porque ela tem medo de que não tenha voto. E o meu objetivo nessa campanha não é especificamente esse. É claro que eu quero ser eleito vereador, é óbvio. É evidente que eu quero ser eleito vereador. Eu estou fazendo uma campanha para ser eleito. E não gosto de entrar em nada para perder. Eu nunca entrei na minha vida em alguma coisa que eu soubesse que eu fosse perder. Eu quero ter convicção e tenho convicção agora que posso ser eleito. Mas acima de tudo está um ideal político. Então, se eu for eleito, eu vou ser eleito mais do que um projeto pessoal, eu vou ser eleito por um ideal político. E é isso que nós temos que levar para a política aqui em Poços de Caldas. É isso que nós temos que levar para a Câmara, é isso que nós temos que discutir numa campanha política, porque o que se fala muito é um discurso genérico, todo mundo fala a mesma coisa. Aqui nas eleições de Poços de Caldas é assim, mas eu não vou entrar nesse jogo. Eu quero falar com coragem, eu quero ter coragem para dizer que eu faço oposição a este grupo político. Eu estou lançando a minha candidatura, que é uma candidatura focada na oposição a esse grupo político, mas não é uma oposição cega, não é uma oposição reacionária radical. É uma oposição que tem como contraponto e como principal, e por outro lado, como principal objetivo, propostas que vão exatamente nos pontos aonde eles não veem, que vão exatamente naquelas questões aonde eles simplesmente não consideram e que nós achamos de grande relevância. É muito importante que Poços de Caldas tenha uma visão ambiental completamente diferente do que tem hoje. É muito importante que nós possamos falar sobre proteção e defesa de animais. É muito importante que a gente possa olhar para moradores de rua, para os pobres e as pessoas que vivem em situação miserável aqui em Poços de Caldas. Com outros olhos, nós temos que olhar principalmente para os idosos. Os idosos são tratados aqui em Poços de Caldas como lixo, eles sequer são considerados. E Poços de Caldas está entre as primeiras cidades do Brasil no que se refere per capita, no índice per capita, no que se refere ao número de seus idosos. E teremos mais daqui a pouco. Precisamos de políticas para esses idosos, precisamos de políticas que vão defender as nossas nascentes, que vão cuidar da nossa água para daqui a 50, 60 anos, que a gente vê a situação da cultura em nossa cidade, que está numa situação complicadíssima. Poderíamos melhorar muito. Quantas pessoas de talento nós temos em Poços de Caldas? São inúmeras. Aquela pessoa que muda o seu discurso, que é aquela pessoa que abre mão de falar o que tem que ser falado exclusivamente para ter voto, essa pessoa não está pensando em Poços de Caldas. Essa pessoa está pensando em si. E eu quero, sem pretensão, eu quero representar esta mudança. Porque se nós ganhamos um cargo e perdemos os nossos ideais políticos, nós não ganhamos absolutamente nada. As pessoas têm que entender que o cargo é inferior ao ideal político. O ideal político tem que vir na frente. Os nossos ideais, eles têm que vir à nossa frente. Depois vem o cargo. O cargo tem que ser uma consequência. As pessoas têm que amadurecer a ponto de falar, olha, esse ideal seu é um ideal que eu concordo, por isso eu vou votar em você em função do seu ideal e você vai precisar ser honesto a ponto de defender esse ideal a todo momento, porque eu estou atento, porque eu acredito em você, porque eu confio em você e você vai ter condições de levar adiante esse ideal. Olha, meu amigo e minha amiga, se eu estou aqui nesta campanha antes de ser eleito,
mostrando a você que eu sou fiel aos meus ideais, você não tenha a menor dúvida de que ao pisar naquela Câmara de Vereadores, eu vou continuar ainda muito mais defendendo esse ideal. Este cargo ele vai me dar condições para poder exercer esse meu ideal político. Porque pela televisão eu não posso fazer isso. Por uma questão de ética profissional, eu tenho que dar voz a todos, eu tenho que ouvir a todos e eu tenho que ser, acima de tudo, imparcial. Eu tenho que ser imparcial. Na Câmara, não. Com o meu lado político, não. Ali eu posso realmente tratar dos assuntos que são aqueles assuntos caros para mim e para muitas pessoas. Então eu quero fazer um apelo a você. Você que é um pequeno empresário, você que está desempregado, você que é idoso, idosa, você que defende os animais, você que defende o meio ambiente, você que quer ver Poços de Caldas fora das mãos destes poderosos que fazem o que querem na nossa cidade, você que quer realmente que alguém lute de uma maneira honesta e que tenha ideais que são caros e que estão acima de qualquer coisa, eu peço para que você me dê esta oportunidade. Eu estou aqui falando em nome de muitas e muitas pessoas. Então, por favor, nós podemos mudar a situação de Poços de Caldas quando nós temos, acima de tudo, a defesa dos ideais, que são os ideais maiores da nossa cidade, que precisam ser defendidos em campanha, de maneira clara. Poços de Caldas merece, Poços de Caldas precisa de gente que fale o que tem que falar, que faça o que tem que ser feito. Poços de Caldas precisa de pessoas com coragem, pessoas que não têm medo, até inclusive sendo candidatos, de perder uma eleição. Eu nem penso nisso, mas penso em, junto comigo, ter outros vereadores que tenham o mesmo objetivo e que a gente possa, por intermédio deste trabalho, mudar a história para melhor da nossa cidade, trazer de volta o nosso crescimento, trazer de volta a Poços de Caldas, que era grande orgulho do sul de Minas, a primeira do sul de Minas, trazer o respeito de volta para a nossa cidade, trazer de volta para a nossa cidade aquilo que fez com que Poços de Caldas fosse considerada a número 1 do sul de Minas e uma das mais importantes do país. Nós merecemos e a cidade e o cidadão precisa entender que este é o momento, agora é a hora. Vamos juntos e viva Poços de Caldas!